Olá pessoal, vamos à nossa primeira aula prática do circuito elétrico com a mesa de aprendizado de eletrônica. Aqui nós temos o porta-baterias, que vai ser o suporte onde colocaremos as nossas duas pilhas em série para alimentarmos o nosso circuito. Então vou conectar o suporte na mesa, vou pegar as duas pilhas, cada pilha dessa tem uma tensão de uma DDP de 1.2 volts. Ligaremos as duas pilhas em série, então teremos aproximadamente 3 volts na saída desse suporte de pilhas. Então vamos conectar as pilhas em série. Negativo em cima, positivo embaixo, negativo com positivo, para elas ficarem em série. Então aqui na saída eu terei aproximadamente 3 volts. Então vamos lá medir a DDP, a diferença de potencial dessa nossa bateria, que fornecerá a corrente e tensão para o nosso circuito. Estão ligados em série, positivo com negativo, e aqui eu vou ter o lado positivo, e aqui eu vou ter o lado negativo já interligado. Ligarei o nosso multímetro, colocarei na escala de DCV. Como eu tenho 2.8 a 3 volts aproximadamente, não cabe em 2 volts. Então a faixa correta que eu vou escolher de tensão contínua é 20 volts. Ou seja, a tensão de aproximadamente 3 volts vai caber perfeitamente nessa faixa selecionada. A ponta de prova e os bornes conectados na faixa correspondente, do borne correspondente, negativo e positivo, como está no nosso multímetro LCD mostrando os bornes de conexão. E agora vamos lá medir a tensão, negativo embaixo, positivo em cima. Então aqui eu tenho aproximadamente 2.69 volts. Essa é a tensão do nosso circuito, é a DDP. Por esse circuito circulará a corrente através da DDP. Então podemos também medir individualmente cada célula dessa da pilha. Então vamos lá. Negativo de um lado, positivo do outro. Temos a tensão de 1.34 nessa célula e de 1.35 na outra célula. Então nós temos duas células ligadas em série. Eu tenho a tensão aqui aproximada de 2.69 volts. É a nossa tensão de alimentação. Agora vamos lá partir para a montagem do nosso circuito. Utilizaremos no nosso circuito uma chave que vai ligar e desligar o nosso circuito. Então vou colocar a chave no lado positivo aqui. Na saída da chave, que é uma chave normalmente aberta, ou seja, sem pressionar, está desligado o circuito, está aberto. Pressionar, fecha o circuito. Qual circuito montaremos? Ligaremos um LED, um diodo emissor de luz, nas células em série das nossas baterias. Nós temos aqui aproximadamente 2.7 volts. O LED trabalha com uma tensão aproximada de 1.8 volts. Então eu tenho um LED verde, que é o diodo emissor de luz, onde eu tenho esse chanfro, que é o catodo do lado negativo, e aqui o anodo, eu tenho positivo e negativo. O nosso circuito passa por uma chave, a chave liga no positivo, e eu tenho que limitar essa corrente e tensão que vão ligar nesse LED. Por quê? Se eu ligar 2.8 volts no LED, que trabalha com 0.8, o nosso LED vai danificar. Então o que eu vou fazer? Vou usar um resistor para limitar a corrente do nosso LED, que vai estar em série com a chave. Então vou conectar na saída da chave o resistor. Então está aqui conectado. Vamos melhorar o nosso circuitinho aqui. Para que a gente feche o circuito, a norma de segurança número 1, desligue a alimentação. Mesmo com a nossa chave não pressionada, é importante garantir que a alimentação não está conectada. Então a NR é muito clara nisso. Elimine completamente a possibilidade de acionamento acidental, mesmo como trabalhamos com baixa tensão. Ok, está fluindo. Então nós temos aqui o positivo da alimentação, uma chave normalmente aberta, um resistor para limitar a corrente do LED, e agora nós temos o LED, o terminal positivo do LED ligado no positivo. E agora eu vou colocar um clipe aqui, para aumentar a altura. Perfeito. E agora
vamos fechar o circuito. O que é fechar o circuito? Vamos ligar o negativo no negativo comum da alimentação. Agora sim, nós temos um circuito que está fechado, basta conectarmos a alimentação e pressionarmos a chave S1 para que flua corrente nesse circuito e o LED acenda. Lembrando, nós estamos montando um circuito que vai acender o LED ao pressionar a chave switch S2. Ao apertar S2, vai fluir uma corrente que vai ser limitada pelo resistor R1, que tem um valor de 100 ohm. E esse resistor vai limitar a corrente que vai acender o nosso LED. E o circuito vai fechar porque nós temos uma ligação positiva e negativa com o circuito fechado ao pressionar a chave. Com a chave solta, o circuito está aberto. Vamos lá energizar o nosso circuito, conectando as baterias. Ok, nada aconteceu no nosso circuito porque ele está aberto. Não circula corrente num circuito aberto. Agora, se eu pressionar a chave S2, o nosso LED vai acender. Acendendo o LED, a gente está fechando o circuito. Vai circular uma corrente aqui, no qual faz com que o LED realize o trabalho, que é emitir luz. Então vamos provar, medir as tensões no nosso circuito. Bem, primeiro ponto é ligar o nosso multímetro e verificar a tensão de alimentação. A tensão de alimentação é 2,7 volts. Se medirmos depois da chave, sem a chave estar pressionada, nós não teremos tensão. Agora, quando eu pressionar a chave, a tensão passará para o circuito. Agora, se eu medir depois do resistor, onde eu vou ter a limitação de tensão e corrente, podemos observar que a tensão não vai ser a mesma, será ligeiramente menor, pois o resistor vai limitar a corrente no LED. Então eu tenho aí aproximadamente 2,17 volts, que está limitando a tensão do nosso LED. A gente também pode medir a corrente no circuito. Como vamos medir corrente no circuito? Bem, utilizaremos o mesmo multímetro, mas mudaremos a escala, passaremos agora para a corrente. Então vamos colocar aqui na faixa de corrente, 200 mA, os bornes positivos devem ser modificados. Então colocaremos o borne positivo na faixa de miliampere, como está no nosso lead do nosso LCD. O nosso LCD indica qual terminal usar. Então aqui estamos selecionados em 200 mA, o borne marcado, borne conectado na posição certa, e vamos medir a corrente do circuito. Para medir a corrente, ao pressionar a tecla S2, o multímetro tem que participar do circuito. Então o que eu vou fazer? Vou ter que colocar o multímetro em série com o circuito. Então eu vou interromper o circuito. Vamos lá. Desligando a alimentação, norma de segurança. Desliguei a alimentação, tirando uma pilha, eu já seccionei a alimentação. Tirando a outra, já isolei totalmente a alimentação. Vou desligar tanto o lado positivo quanto o negativo, não importa. Basta colocar o multímetro em série, eu vou ter a medida de corrente. Então vamos lá, soltando o lado negativo. Soltei o lado negativo, agora eu vou alimentar o circuito novamente. Nesse momento agora, como o circuito está aberto, ao pressionar a chave S2, nada acontecerá, não fluirá corrente. Mas, se eu colocar o multímetro para participar do circuito, vamos colocar o multímetro para participar do circuito, participando do circuito, e eu vou pressionar a chave S2. Ao pressionar a chave S2, eu consigo observar que o consumo é de aproximadamente 5 mA. Ou seja, soltei o botão S2, não existe fluxo de elétrons. Apertando o botão S2, existe fluxo de elétrons. Então eu tenho aí a unidade de ampere, nesse circuito que vai fluir e vai realizar o trabalho. Então aqui nós temos o circuito fechado e fluindo a corrente em amperes. Lembrando, 1 ampere é 1 coulomb por segundo. Aqui nós temos um consumo muito baixo de 5 mA. É um consumo típico de um LED que está em funcionamento. Abrindo o circuito, nada circula. Então vamos lá, essa é a nossa primeira aula prática, onde nós podemos montar o circuito básico de acionamento do nosso LED ao pressionar a tecla S2. E a gente consegue verificar tensão, corrente nesse circuito de forma clara e simples. Então vamos lá, vamos medir a corrente pelo lado positivo. Então vamos abrir o circuito, desconectando a alimentação, soltando a chave S2, conectando a alimentação novamente,
E agora vou medir a corrente pelo lado positivo. Será exatamente a mesma. Ponta de prova vermelha nesse lado, preta nesse lado. O que eu tenho que fazer agora? Pressionar a chave S2. Então vamos usar a técnica aqui da terceira mão. Pressionei a chave S2. Aí está nosso consumo, aproximadamente 5 mA, da mesma forma que foi feito do lado negativo. Então, para medir corrente, o nosso amperímetro presente no multímetro tem que participar do circuito. Esse nosso circuito agora está apto a funcionar e vai, dependendo do tempo que ficar pressionada a bateria, gastar os elétrons do circuito. Então o elétron vai fluir no circuito e realizar o trabalho que é acender o diodo emissor de luz, que é o nosso LED. Bem, vamos lá desligar a alimentação. Vamos fazer experiências. Por exemplo, eu quero alternar o valor do resistor. O nosso resistor é de 100 ohm. Conectarei agora um resistor de 1000 ohm. O que vai acontecer com o nosso circuito? Estamos aumentando a resistência. Quando nós aumentamos a resistência, nós vamos diminuir a corrente. Vamos provar isso? A lei de Ohm? Então vamos lá. Quanto maior é a resistência, menor é a corrente. Quanto menor é a resistência, maior é a corrente. Agora colocamos um componente, um resistor de 10 vezes mais do que estava. Antes tínhamos um de 100 ohm, agora temos de 1000 ohm. Então vamos lá. Energizar o circuito. Energizamos o circuito e vamos pressionar a tecla S2. Nesse momento agora, o nosso LED acende, mas o brilho do nosso LED está bem mais baixo, ou seja, nós aumentamos o valor de R, consequentemente, diminuímos a resistência. Vamos verificar isso? Vamos abrir o circuito novamente, desliga a alimentação, abriremos o circuito, colocaremos o multímetro em série para participar do circuito, fecharemos o circuito, e vamos observar o consumo de corrente agora. Agora caiu para 0,8 mA. Caiu bastante o nosso consumo de corrente, que antes tínhamos 5 mA, agora caiu para 0,8 mA. Então, pessoal, vamos aí para análise e solução de problemas, começando a implementar a lógica de manutenção. Claro que esse circuito aqui é um circuito bem simples. Então a gente vai, através de montagens diversas, aumentando a dificuldade até chegar nos circuitos mais complexos. O primeiro ponto é o seguinte, o troubleshooter. O que é o troubleshooter? Solução de problemas. Por exemplo, no nosso circuito aqui, caso eu pressione o botão S2, a chave switch S2, que fechará o circuito, e nosso LED não acenda, quais são as medidas de solução de problemas que eu tenho que fazer para que esse circuito funcione? Bem, o primeiro ponto é garantir que existe alimentação na entrada. Então a gente vai fazer isso como? Medindo a tensão de entrada. Então vou pegar meu multímetro, colocar na escala de tensão, mudar as pontas do borne, colocar na grandeza volts e a faixa que corresponde à tensão que eu tenho no meu circuito. Então aqui, se o meu circuito não funciona ao pressionar o switch, algo está acontecendo. Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto fundamental, garantir que tem tensão de alimentação. Ou seja, que no terminal da chave chega a tensão de alimentação. Então, eu vou encostar não somente no fio, mas no terminal. O fio representa essas ligações. Então, aqui eu tenho um fio. Então, no terminal da lâmpada, da chave switch S2, chega a tensão de alimentação. Quando eu pressiono a chave, o circuito da chave fecha. Tem baixa resistência, passa a corrente, eu tenho a tensão de alimentação, então eu tenho que fazer os testes básicos primeiro. Então vou lá, vou pressionar a chave, vou verificar se tem tensão na saída da chave, olha lá. Então aqui eu tenho a entrada de tensão nesses dois lados da chave, então nesses dois lados da minha switch entram tensão, e na saída da chave não tem tensão. Então olha lá. Na saída da chave não tem tensão. Quando eu pressiono o switch, terei que ter tensão. Então, pressionei o switch, terei que ter tensão na saída. Olha, perfeito. Deu tensão num terminal e no outro terminal. Nos dois terminais apareceu a tensão de alimentação quando o switch foi pressionado. Ou seja, já estou garantido que a corrente está passando pelo circuito. Pois bem, o meu LED não está aceso,
Já garanti que tem entrada, que tem saída. E agora, será que no resistor, no terminal do resistor, quando eu fecho a chave, tem a tensão de alimentação? Tem sim. Então, para mim fazer a lógica de manutenção, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que garantir primeiro que a tensão no circuito esteja presente. Então, tem que entender o chaveamento, a resistência, as trilhas. Eu também posso fazer a análise pela resistência elétrica. Para medir a resistência elétrica, eu tenho que desconectar a alimentação. Então, vamos desconectar a alimentação. Então, retirei totalmente a alimentação do meu circuito. Eu quero verificar a resistência elétrica do meu circuito e verificar se ele está funcionando. Obviamente, eu tenho aqui um resistor, uma chave e uma trilha. Esses três componentes aqui eu testo com a resistência. Já o diodo, que é o semicondutor, vou usar a escala de semicondutor do nosso multímetro. Então vamos lá medir a resistência dos pontos do circuito. Então aqui nós temos a escala de ohm. Eu vou usar a menor escala de ohm, que é 200 ohm. Então vamos rodar o dial aqui até chegar na menor escala de ohm, que é 200 ohms. E no nosso display será exibido quais os leads vamos usar. Já estão nos bornes corretos. Então aqui eu tenho open line, circuito aberto, e aqui eu tenho baixa resistência, circuito fechado, circuito aberto, circuito fechado, circuito aberto, circuito fechado. Nesse momento eu estou medindo a resistência da minha ponta, tá? Dá aproximadamente 1.1 ohm, 1.2 ohm. Primeiro ponto que eu quero fazer, garantir que a minha conexão do positivo da saída da bateria está ligado no terminal da chave. Então vamos medir a resistência. Tem que ser igual ao próximo a zero. Ok. Deu baixa resistência. Quer dizer o quê? Que existe uma ligação elétrica. Agora eu vou encostar no terminal da minha chave, onde vai o positivo também. No contato da bateria. Igual ao próximo a zero. Muito bem. Agora eu vou conectar na saída do switch. E vou pressionar o switch. Quando eu pressionar, tem que dar uma resistência igual ao próximo a zero. Indicando o quê? Que a minha chave está funcionando. Ou seja, tem contato elétrico ao acionar a chave daqui até aqui. Agora vamos continuar. Do meu switch até o resistor. Será que eu tenho contato elétrico? Tenho contato elétrico. Agora vamos testar o nosso resistor. O nosso resistor tem um valor de 100 ohm. E eu estou na escala de 200 ohm. 200 ohm comporta medir facilmente 100 ohm. Então vamos lá medir a sua resistência. Então nós temos aí aproximadamente 100 ohm. Então nosso resistor está bom. O terminal do resistor também está bom, ou seja, existe o contato elétrico de ligação desse ponto. O nosso resistor está bom, a nossa chave está boa, o nosso contato está bom. Agora vamos testar a trilha. Então eu tenho a trilha negativa, que é essa linha azul aqui, a nossa trilha, não é? Então a trilha tem que ter uma baixa resistência. Então o que eu vou fazer? Medir a trilha. Qual que é a resistência da trilha? Igual ou próximo a zero. Será que existe um curto-circuito do nosso positivo com negativo? Vamos ver? Não. Open line. O nosso circuito não está em curto. Depois da chave tem um curto? Também não. Depois do resistor tem um curto? Também não. Agora então, para que o nosso circuito funcione, falta testar o nosso LED. Como vamos testar o nosso LED? O LED é um semicondutor. O semicondutor, para ser testado, eu devo usar a escala do multímetro de semicondutor, que é exatamente essa que está logo abaixo aqui de resistência. Então aqui eu tenho a escala de diodo de semicondutor. O diodo conduz num sentido e não conduz no outro. Então o que eu vou fazer? Diretamente polarizado, positivo no anodo, negativo no catodo, o diodo vai conduzir. Então eu vou ter aqui a queda de tensão do meu diodo, aproximadamente 1.5 volts. No sentido reverso, tem que dar infinito, ou seja, open line. O nosso diodo está em perfeito estado de funcionamento. Então esse é um dos pontos para a gente começar a entender a análise de circuitos, a análise de reparo do circuito, o troubleshooter. Claro que esse nosso circuito aqui está funcionando, é só uma maneira de começar a entender as grandezas eletrônicas e usar o troubleshooter para fazermos análises lógicas de reparo, ok? Outro ponto importante também, pessoal, é que na eletrônica nada impede que o desligamento seja feito pelo lado negativo. Aqui nós estamos fazendo a energização, não é? Ou seja, estamos ligando o nosso circuito pelo terminal positivo, mas eu posso fazer perfeitamente, normalmente, a ligação pelo lado negativo. Então vamos lá?
desconectando a alimentação. Vamos fazer a lógica agora chaveando o negativo, ou seja, o positivo está direto no LED. E agora eu vou desligar, eu vou interromper o lado negativo e vou colocar o nosso switch. Colocando o nosso switch, será feita a lógica da energização pelo lado negativo. Vamos lá, colocar a trilha negativa. E agora vamos lá energizar o nosso circuito. Ao pressionar a chave on-off, o nosso LED vai acender normalmente. Então aqui a gente fez a lógica desligando pelo lado negativo. A ordem dos fatores aqui não vai alterar o nosso produto, tá bom? E aí, pessoal, para finalizarmos esse circuito agora, faremos a associação de resistores em série e em paralelo. Então nós temos aqui o R1. O R1 tem o valor de 100 ohms. Eu vou ligar em série o R1 junto com o R2, sendo que o R2 tem um valor de 1000 ohms. Vamos ligar os dois em série, ou seja, um na sequência do outro. Isso é uma ligação típica em série. E essa ligação, eu energizarei o meu circuito. Então vamos fazer um circuito aqui, no qual vai circular uma corrente I nesses dois resistores. E esses resistores vão ser ligados numa bateria de 2,7 volts. Ok, fechamos o nosso circuito. Então eu tenho dois resistores ligados em série. Um resistor ligado em série, somam-se as resistências. O R1 de 100 ohm vai se somar o R1 de 1000 ohm, o R2 de 1000 ohm. Então eu vou ter a resistência total de 1100 ohm. Vamos comprovar? Lembrando, energização desconectada, multímetro na escala de ohm. Então colocaremos o multímetro na escala de ohm. A escala de 2000 ohm, porque eu tenho um resistor de 1000 ohm e um de 100 ohm. O de 100 ohm cabe na escala de 200, mas o de 1000 não cabe na escala de 200. Então, utilizarei a escala de 2000 para testarmos os dois resistores, medindo as suas resistências e também a resistência total do circuito. Vamos lá então, medindo o R1. O R1 tem o valor de 100 ohm, 98 ohm. E o R2 tem o valor de 1000 ohm, 980 ohm. E o R2 mais o R1 tem um valor total de 1080 ohm. Então essa resistência em série somam-se as resistências. Então, quando eu associo resistores em série, eu somo o R1 com o R2. Aqui eu tenho o total da resistência, ou seja, a resistência equivalente. Então podemos medir a resistência diretamente no nosso terminal da bateria. Como o circuito está desenergizado, é totalmente possível fazer isso. Então vamos lá. A resistência do nosso circuito será de 1085 ohm. Quando eu conectar agora a alimentação nesse circuito, fluirá uma corrente I e essa corrente passará pelos dois resistores de forma uniforme, única. A corrente em série não se divide, será somente uma corrente. Então vamos lá medir a corrente do nosso circuito em série. Eu tenho alimentação de 2,8 volts e um resistor de mais ou menos 1080 ohms. Para medir a corrente, vou interromper uma parte do circuito. Pegar o meu multímetro, colocar na escala de corrente, 200 mA. Vou ter que trocar o borne positivo para miliamperes. Vou ligar o nosso multímetro, conferir que o borne está conectado no ponto certo e vou ter que participar do circuito. Lado positivo no positivo, negativo no negativo. O nosso consumo foi de 2,4 mA. Então esse nosso circuito consome 2,4 mA em condição normal. Essa é a associação em série dos resistores. Também podemos associar os resistores em paralelo. Vamos lá? Vamos desconectar a alimentação e ligar os resistores em paralelo agora. Associação em paralelo. Estamos com os dois resistores, o R1, valor de 100 ohm, e o R2, valor de 1000 ohm. Mudamos a escala para 2000 e aqui eu tenho o valor do R1, 988 ohm. Vamos associá-los em paralelo, ou seja, ligando os dois em paralelo com a nossa alimentação. Então já ligamos um com o outro, agora vamos conectá-lo na alimentação.
Acabamos de fazer uma resistência, um circuito resistivo com dois resistores em paralelo. E aqui eu tenho a resistência total. Qual que é a resistência total? Lembrem-se, a resistência total será sempre menor que a menor resistência. Então, quando eu tenho dois resistores em paralelo, a RT será sempre o valor da menor resistência. Então, eu vou passar a fórmula para vocês calcularem o valor da resistência em paralelo. Então, aqui nós temos o resistor total é de 90 ohm. Podemos abaixar a escala para medir a resistência total de 92.0 ohm. Essa é a resistência total desse circuito em paralelo com esses dois resistores. Então vamos energizar o circuito e medir a corrente total para verificarmos como que a corrente se comporta num circuito em paralelo. Num circuito em série, a corrente é a mesma em toda a malha. Já num circuito em paralelo, a corrente não é a mesma, ela vai dividir e vai somar-se depois para ser a corrente total. Então aqui eu vou ter uma corrente total que vai se dividir nas malhas. Como a resistência do R1 é menor que a do R2, a corrente no R1 vai ser maior. E essas correntes se somam, dando a corrente total que vai fluir no circuito. Então, num circuito em paralelo, as correntes se dividem nos ramos do circuito. Então eu tenho aqui uma malha que sai a corrente, eu vou ter um ramo do R1 e um ramo do R2. E esses dois ramos vão se juntar, formando a malha do lado negativo da corrente. Um circuito em paralelo, a corrente se divide. Obviamente, como nós falamos, quando eu tenho dois resistores e o resistor em paralelo, sempre a resistência, quando tivermos dois resistores, a resistência equivalente total será sempre menor que o resistor menor. Esta regra, bem como outras, estão no nosso material de apoio para calcular resistências em série e resistências em paralelo. Vamos lá medir a corrente total do nosso circuito em ampere? Vamos energizar nosso circuito. E aqui eu vou energizar nosso circuito e medir a corrente total com o nosso amperímetro. Então vou pegar o amperímetro aqui, vou ligar o amperímetro, conectar as pontas no borne correto e vamos medir a corrente total. Como vocês já sabem, para medir corrente no circuito, eu tenho que participar do mesmo. Então eu vou desconectar uma parte do circuito, vamos soltar a alimentação aqui, vou desconectar uma parte do circuito e, obviamente, como eu quero medir a corrente total, tenho que desconectar a saída do positivo ou do negativo, tanto faz, qualquer uma das duas. Vou energizar o circuito e agora vamos colocar o amperímetro para participar do circuito. Então a nossa corrente total será de 29 miliamperes. Essa é a corrente total desse circuito. A corrente total é de 29 miliamperes. Como nós falamos, se dividirá a corrente e somará depois na saída da malha aqui os mesmos 29 miliamperes. Vamos medir do lado negativo também. Então vamos desconectar o lado negativo. Vamos energizar o circuito. Vamos medir aqui a corrente do lado negativo. Os mesmos 29 miliamperes, ou seja, a corrente sai, se divide, depois se junta nessa malha e volta para o negativo lá, lado convencional, como 29 miliamperes novamente. Então, pessoal, essa aí é a nossa aula prática da corrente em paralelo. Grande abraço, muito obrigado.